até o verso de número 5, verso 1 ao verso de número 5, ainda que iremos falar a respeito de todo o capítulo, e até mais do capítulo, se Deus assim nos permitir. E assim está escrito: depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti além do mar da Síria, eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Engedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregou jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Pôs Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Amém. Meus prezados irmãos, nós vamos estar falando a respeito da oração de Josafá, e se nós pudéssemos dar aqui um título ou um subtítulo a respeito desse sermão, seria: o crente também vive situações de dificuldades. O crente também vive situações de dificuldade. Nós somos levados muitas vezes a imaginar e a pensar que por estarmos em Cristo e andarmos com Cristo, estamos isentos de toda e qualquer dificuldade, mas isso é uma falácia. Antigamente nós passávamos em frente a algumas igrejas e existia uma propaganda na frente dessas igrejas, e a propaganda era: pare de sofrer. Essa propaganda é uma falácia, porque Cristo não isenta o seu povo de sofrimentos. Cristo não isenta o seu povo de dificuldades. Não é porque somos eleitos de Deus e temos o nosso nome arrolado no livro da vida, não é porque estamos na igreja e fazemos parte dos cultos, não é porque somos dizimistas e ofertantes, não é porque tratamos a nossa família no temor do Senhor e ensinamos nossos filhos as Escrituras, não é porque nós andamos com temor a Deus em nossa família e nosso negócio, não é porque nós pagamos todos os nossos tributos, nossos impostos e realizamos nossas responsabilidades sociais, que nós não teremos dificuldades, que nós não teremos problemas. Não é porque nós somos lavados do sangue de Jesus que nós não teremos desafios, afrontas, dilemas e, como diz o texto sagrado, medos. Não é porque nós somos de Deus que estamos isentos dessa dificuldade. Há algumas pregações e palavras triunfalistas que querem nos fazer pensar assim: que você não vai ter problema, que você não vai ter luta, que você não vai ter batalha, que o diabo não te toca, que isso, que aquilo, que nada de mal vai acontecer na sua casa, mas a ficha só cai quando o mal bate na tua porta e você diz: opa, alguma coisa está acontecendo de errado. Por que eu estou passando por isso? A ficha só cai, essa pregação é muito boa para quando a gente está na bênção. A conta está cheia de dinheiro, o carro novo não quebra, a casa não tem goteira, os filhos e a mulher não adoecem, todas as contas estão pagas, responsabilidades, todas elas estão quites, estamos, como diz o amazonense, ticando, todas as nossas responsabilidades, e louvado seja Deus. Mas e quando a conta não fecha? E quando uma doença terminal nos alcança? E quando o câncer vem? E quando uma doença que não tem cura? E quando a morte alcança a nossa família, nosso lar, nossos filhos, nossos pais? Como é que a gente lida com tudo isso? Parece que acontece um desencontro entre aquilo que muitas vezes ouvimos e aquilo que é real, aquilo que é realidade. Porque nós realmente somos levados a pensar que, por estarmos com Cristo, nós nunca vamos ter dificuldade. E se as tivermos, nós temos uma assessoria celestial, 24 horas, full time, em que eu aperto apenas o botão, aquele botão vermelho, e descem miríades de anjos dos céus para me socorrer a qualquer hora que seja.
a prova da nossa espiritualidade, ela é tomada quando nós oramos e parece que o céu não se abre. Nós lemos a Bíblia e o texto não nos salta ao coração, não fala conosco. Quando nós participamos de momentos culticos e aquele momento cultico não me afogueia, não me traz arrepios, não me emociona, não fala comigo. A nossa espiritualidade ela é provada quando nós estamos passando por situações onde Deus parece inexistente, onde parece que Deus não é real, onde parece que todo o Evangelho não é nada mais do que palavras e folhas que foram escritas ao tempo para trazer consolo aos mais fracos. Hoje à tarde, com a permissão de Deus, nós estaremos indo ao funeral, realizar o funeral de uma família cristã que ontem perdeu a mãe e um filho em um acidente de carro, onde essa mãe e esse filho de 2 anos apenas, crentes da nossa igreja, de uma das nossas congregações, foram acometidos por um carro e chegaram a óbito os dois. E o pai estava desesperado: pastor, 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 meu filho, minha esposa, meu filho, minha esposa. Como tratar com essas situações? Como tratar com essas lutas? Nós realmente estamos permitindo que Deus fale conosco também através desses momentos, que cresçamos também através das dificuldades, que amadureçamos também através dos dilemas e dos desafios, ou ficamos nos negando veementemente, como se estivéssemos dentro de uma matrix, e apenas pelo fato de os negarmos, fariam esses desafios e essas dificuldades irem embora. Josafá vai nos ensinar muito a respeito disso. Josafá vai nos ensinar nesta manhã que o crente passa por problemas. E a questão não é o crente passar por problemas. A questão é como o crente responde à vida diante dos problemas. A questão não é se vamos passar ou não vamos passar por dificuldades. Talvez você venha aqui nesta manhã querendo ouvir aquela mensagem dizendo assim: meu irmão, não se preocupe com nada, já está tudo pago, já está tudo feito, você vai sair daqui, vai ter um Rolls Royce lá na frente esperando você, e vai pegar você, você vai ter um jatinho, você vai para Miami, e você vai passar o resto de janeiro tomando água de coco, sentado numa cadeira no mar do Caribe e dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Eu quero assim também, Senhor. Aí você chega nesse lugar, esse pastor barbudo está dizendo para mim que é normal eu passar por problema e eu tenho eu tenho que aceitar essa situação e dizer: poxa vida, eu vim aqui, não aceita essa situação. E ele não está apenas dizendo que eu vou passar por problemas, mas eu quero dizer para você: eu vou aumentar a intensidade. Se você acha que você não vai passar por problema, eu te digo que você vai passar por problema, e você vai passar por problema até você morrer, até o último momento da sua vida, até o seu fechar de olhos. Pastor, pelo amor de Deus, terrorismo? Não é terrorismo não, filho, é vida, é realidade, é cruz, é chicotada nas costas, é vitupério, é sofrimento. No mundo tereis aflições, disse Jesus. Jesus não disse: no mundo tereis água de coco, no mundo tereis coisa boa, no mundo tereis água, gente explanando, batendo assim, fazendo, né, aquele negócio, abanando você. Não, no mundo tereis aflições. Está esperando ser ovacionado? Se prepare para os ovos e não para a ovação. Porque aquele que, segundo o texto bíblico, diz que quer viver piedosamente, enfrentará perseguições. Mas a gente
por esses textos. A gente gosta dos outros textos. Como é que pode passar por um problema? Pastor, qual é a palavra que se leva num funeral desse? Está o pai lá, um crente em Jesus, mas está a esposa e um filho de 2 anos na frente dele no caixão. Qual é a palavra que se leva num momento desse? O que você diria para essa família? Josafá vai nos ensinar sobre isso. Josafá, o seu nome, Ioshafat, significa o Senhor julgou. Ele é filho do rei Asa, e ele reina em Jerusalém, aproximadamente 870 anos antes de Cristo. Ele reinou por 25 anos nesse lugar. Josafá foi um dos reis mais prósperos de toda a história de Israel. E por que Josafá prosperou? Porque o Josafá andou nos caminhos de Davi, seu pai. Já no capítulo 17 do mesmo livro, já nos revela isso. Ele andando nos caminhos de Davi, seu pai, e obedecendo a Deus em todos os seus mandamentos. Josafá percebeu que no reinado dele não tinha conhecimento de Deus. Então o que é que Josafá fez? Ele chamou os príncipes do povo. Vem cá, todo mundo, vocês aí, que só gostam de comer lagosta, vem cá. Então chamou os príncipes do povo, chamou os levitas e disse: eu vou dar trabalho para vocês. Está aqui uma Bíblia na mão de cada um, e vocês vão andar por todo Israel, e vocês vão ensinar a palavra de Deus a todo o povo. Isso Josafá fez, a primeira cruzada evangelística de toda a nação de Israel. E já saiu o povo ensinando por todos os lugares. Aonde tinha um poste ídolo, Josafá derrubava. Aonde tinha uma casa de outros deuses, Josafá derrubava. Ele promoveu uma reforma espiritual enorme na nação do sul, no reino do sul, em Jerusalém, em Judá, não é? Ele sai reformando todas as coisas, avivando todas as coisas. Quando chega no capítulo 18, Josafá faz uma aliança com Acabe. E essa aliança com Acabe foi para saírem em guerra contra Ramote e Gileade. E aí Josafá entende o que é jugo desigual. Porque Josafá era um homem temente a Deus, mas Acabe não era. E aí eles vão à guerra contra Ramote e Gileade. O que é que acontece? Derrota. Deus livra Josafá por misericórdia. Acabe morre naquela guerra. E Josafá volta para o seu reino com uma grande lição. Eu tenho que fazer negócio com Deus. Eu tenho que depender de Deus nas minhas batalhas. Isso vai ser útil para Josafá daqui a pouco. No capítulo 19, Josafá recebe uma visita de Jeú, o profeta, com uma advertência: não ande em caminhos errados, e se você continuar andando nos caminhos certos, Deus será contigo. Olha que palavra maravilhosa. Deus é contigo. Essa é uma palavra que todos nós gostamos de ouvir. Deus é contigo. Deus é com tua família. Deus é com tua casa. Deus é com teu trabalho. E nessa manhã tenha certeza, Deus é contigo. Deus é com você. Deus é com sua família. Deus é com o seu trabalho. Deus é com a sua casa. Deus está contigo. Mas aí Josafá recebe essa palavra no capítulo 19, e no capítulo 20 aparece um grande exército. Um exército dos Moabitas, dos Amonitas e dos habitantes da montanha de Seir. Essa turma se junta e vem à guerra contra Josafá. E quando ele fica sabendo dessa multidão que está chegando perto de Jerusalém, eles já estão a 40 quilômetros de Jerusalém, muito perto. Não dá tempo de fazer muita coisa. O pessoal já está aí, e eles estão aí para destruir a todos nós. Mas Josafá tinha recebido uma palavra de Jeú ainda há pouco, de que Deus era com ele. E como é que Deus fala com Josafá que é com ele, e agora um grande problema vem sobre a nação de Jerusalém, onde Josafá era rei? Como é que pode? Parece uma discrepância, parece que é algo que não se combina. Deus fala uma coisa e acontece outra. Deus diz que é comigo, mas a luta me alcança. Deus diz que é com a minha casa, mas aparece uma enfermidade. Deus diz que é comigo, mas eu perco o emprego. Deus diz que é comigo, mas falta recurso. Deus diz que é comigo, mas uma situação difícil me acontece. Senhor, alguma coisa não está batendo, tem alguma coisa errada aí. Não tem nada errado. Não tem nada errado.
Deus é contigo. E Ele vai mostrar que é contigo no meio dessa dificuldade, no meio dessa luta, no meio desse desemprego, no meio dessa falta de recursos, no meio dessa fome, no meio desse desafio, no meio desse dilema. Porque, irmãos, Deus não nos livra da fornalha, Ele nos livra na fornalha. Ele não vai livrar você do fogo, Ele vai livrar você dentro do fogo. Ele vai permitir que você entre lá. Ele vai permitir que você seja realmente esmagado. Mas dentro desse esmagar, o Senhor se revelará, o Senhor se mostrará, o Senhor se manifestará. E Ele não vai deixar a sua vida perecer. Está disposto a estar com Deus assim? De um Deus que não te livra da luta, mas que te livra na luta. De um Deus que não te livra do problema, mas te livra no problema. De um Deus que não te livra dos desafios, dos inimigos, das intempéries, mas te livra nos desafios, na intempérie. De um Deus que não te livra da morte, mas te dá livramento na morte. Dentro da morte, faz dentro da morte surgir vida, que faz no deserto surgir mananciais de água, que faz no deserto chover maná do céu, que faz no deserto sair água da rocha, que faz no deserto os anjos virem e lhe servirem, mas é no deserto, não é em outro lugar. Quem foi que conduziu Jesus ao deserto? Foi o diabo ou foi o Espírito Santo? Foi o Espírito. E conduzindo Jesus ao deserto, o Espírito Santo conduz Jesus ao deserto. O que é que Deus fala em Oséias? Quem é que leva o povo ao deserto? Segundo Oséias, eu a atrairei ao deserto e lá lhe falarei ao coração. Oséias 2,14. É Deus quem traz o seu povo ao deserto. É Deus quem nos pega e nos matricula numa faculdade de desafios, de dilemas, de problemas, para que nós sejamos aprovados. E não adianta querer fugir, porque o seu nome já está nessa faculdade, matriculado. Parabéns, você entrou. Você passou no vestibular. Parabéns! Seja bem-vindo à faculdade de Deus. E na faculdade de Deus, o propósito dele é que todos nós sejamos aprovados, mas tem que fazer todas as matérias. Não pode pular, não pode gasear a aula, não pode deixar de ir, não pode fazer um atesto médico, um atestado. Não adianta, meu filho, você vai passar, você vai passar. Por isso que a nossa oração nunca deve ser: Senhor, me livre da tribulação, não, Senhor, me livre na tribulação, me livre na dificuldade. Josafá chega no capítulo 20, recebe essa informação. E o que é que Josafá ensina para nós nessa manhã? E quando ele recebe essa informação, Josafá é o seguinte: os maiores exércitos que odeiam a nação de Israel, não é que o pessoal tem uma raivinha de nós, não, eles odeiam, eles querem acabar com a gente, eles querem arrasar conosco, eles querem riscar nosso nome da terra, sabe os moabitas? Pois é, essa turma, os moabitas, não vem só eles não, parece que eles se juntaram, de vez ou outra parece que os problemas se juntam e vem tudo de uma vez só. Vem tudo de uma vez só, quebra o carro, volta o bairro de casa, acaba tudo, a luz, corta, estoura o cano. Meu Deus do céu, era para acontecer tudo isso. Lá vem os moabitas, não vem sozinho não, vem os moabitas, vem os amonitas, e aí no caminho que eles estão vindo, ainda tem um pessoal que mora nas montanhas de Seir, que quando vê eles vêm e falam assim: vocês estão indo para onde? Nós estamos indo lá guerrear contra Jerusalém. Quer saber uma coisa? Eu vou com vocês também, porque eu não gosto daquele povo. Vamos junto também. Aí se juntam os três e vem embora contra a nação. Josafá fica sabendo. O que é que Josafá faz? Quais são as atitudes que Josafá pode
vamos ensinar nesta manhã, diante de desafios que virão. Se você não está passando por problema ainda hoje, fique pronto que você vai passar. Pastor, que profecia é essa? Pode receber, diga assim, eu recebo. Deus me livre, não foi meu ponto. O que é que eu vim fazer hoje de manhã, Jesus? Meu Deus. O que é que a gente aprende com Josafá? Quais são as lições que ele nos dá? Primeiro, Josafá no versículo 2 e 3, ele sente algo que nós temos vergonha de sentir muitas vezes. Sabe o que é? Está aqui. Então vieram alguns que avisaram para Josafá, dizendo: Josafá, grande multidão, não é só multidão, não é uma grande multidão. Olha só, o jornal é terrível, olha o que o jornal disse a Josafá. Grande multidão vem contra ti, da além do mar da Síria. O pessoal já está aí pertinho, em Azazon Tamar, está aí, pertinho de Jerusalém. Verso 3. Então Josafá teve medo. Josafá tem algo que muitos de nós negamos de ter: medo. Porque, pastor, está escrito na Bíblia tantas vezes, pastor, não tem mais, não tem mais, não tem mais. Já ouvi tanto isso, 365 vezes escrito não tem mais. É um não tem mais por dia, para a gente não ter medo. Não ter medo é verdade, mas você continua de carne e osso. E quando o problema vem, é normal ter medo. Um homem consagrado como Josafá, ele teve medo. E por que não ter medo? O que é o medo? Segundo a psicologia, o medo é uma sensação ou emoção que causa transtorno de ansiedade, transtorno pós-traumático, estresse, depressão, fuga da realidade. Isso é o medo. O medo é uma ação de defesa contra qualquer coisa que esteja vindo. Você já tem medo, você já se bloqueia. E Josafá teve medo. Mas a segunda atitude de Josafá, após ter medo, é que há diferença entre aquele que tem Deus e o que não tem. Josafá teve medo, e o verso 3 continua: e se pôs a buscar o Senhor. Essa é a primeira diferença entre aquele que passa dificuldade com Deus e aquele que passa dificuldade sem Deus. Quem passa dificuldade sem Deus tem medo, transtorno de ansiedade, transtorno pós-traumático, estresse, depressão, fuga da realidade. Pastor, um crente não pode ter nada disso. Pode. O que o crente não pode é viver dentro disso e não sair disso nunca mais. Pastor, o crente pode ter medo? Pode me chegar a arrepiar até os cabelos de um careca. Não tem problema. Pode ter medo, pode tremer as bases, pode tremer as pernas, mas não pode viver nessa situação para sempre. Viver enclausurado nesse ostracismo, dentro dessa ostra, querendo se proteger de algo que já passou muitas vezes, mas você continua vivenciando isso, e esse medo impede você de viver. Impede você de enxergar Deus. E foi o que Josafá não teve. Josafá não teve como não enxergar Deus. Josafá teve medo, mas ele se pôs a orar. Ele foi orar. O breve catecismo, na pergunta 98, ele responde o que é oração. Oração é o oferecimento dos nossos desejos a Deus, por coisas conforme a sua vontade, em nome de Cristo, com a confissão dos nossos pecados e um agradecimento, reconhecendo as suas misericórdias. C.S. Lewis, ele diz que as nossas orações não mudam a Deus, elas mudam a nós. E Philip Yancey, no seu livro sobre a oração, ele diz: se a oração é o lugar em que Deus e os seres humanos se encontram, então nós devemos aprender sobre a oração e estar sempre neste santo lugar. Quando nós passamos por dificuldades, quando nós passamos por lutas, a nossa primeira atitude pode ser ter medo, mas a atitude contrária, a atitude de resposta a isso é orar, é buscar a Deus, é se colocar diante de Deus
fazendo. É abrir o coração. É dizer ao Senhor: Senhor, eu estou nesse problema agora, eu preciso da tua ajuda. É orar. Você passa por dificuldade, você não larga a tua casa, você não larga a tua família. Ai, irmãos, eu tenho ficado muito triste nesses dias onde eu vejo pastores se suicidando no Brasil inteiro, vez por outra, um colega de ministério tira a sua vida. E aí ele manda uma foto, a gente recebe as fotos da família, a esposa e filhos pequenos. Sabe, me dá uma dor no coração tão grande com essa situação. Isso não acontece com o pastor, acontece, está aí acontecendo, está acontecendo rotineiramente. Eu não sei o que é que levou aquilo, faltou um amigo, uma palavra, alguém, um abraço, um aperto, alguém para chorar junto, eu não sei o que é que aconteceu. Mas uma coisa eu sei, esse irmão, ele deixou de olhar para Deus em algum momento. Em algum momento esse irmão deixou de olhar para Deus. Diante das nossas dificuldades, e elas existem, nós precisamos estar com os nossos olhos em Deus. Essa é a segunda lição. Josafá, no versículo 12, ele vai orar e ele fala: ah, nosso Deus, acaso não executarás o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Eu não sei o que fazer, Senhor. Eu não sei como é que resolver esse problema. A multidão está aí, a grande multidão está aí, e eu não sei resolver este problema, sabe? Nós homens temos uma dificuldade enorme em admitir a nossa falta de capacidade diante de algumas coisas, diante de situações. Essa palavra eu não sei o que fazer para homens e para mulheres também. É uma dificuldade enorme você falar isso. Eu não sei o que fazer. Mas sabe, irmãos, Deus nos leva para situações, de vez por outra, em que a única palavra que sai da nossa boca é isso. Sabe onde Deus me ensinou isso daí bem claramente? Foi quando a nossa filha nasceu de forma prematura. Ela nasceu com 6 meses, ela nasceu com 1,1 kg, perdeu, desceu para quase 700 gramas. E ela ficou na UTI neonatal por mais de 2 meses. E nós íamos todo dia para lá. A Yara ia, eu deixava ela pela manhã e ia trabalhar, ela ficava o dia inteiro lá. E aí eu ia buscar ela à noite. Eu deixava ela chorando e buscava ela chorando, todo dia. E vez por outra eu parava o carro e ia lá para saber notícias e tal. E um dia a gente vai perdendo amizade com as enfermeiras, aquela coisa toda e tal, não sei o quê, permitiram que eu entrasse naquela UTI neonatal e visse a minha filha na incubadora. E ali diante daquela incubadora eu meti assim minha mão em cima do corpo da minha menininha, da Vitória, que hoje a Vitória é um touro. Ela vem pular, papai, ela vai me matar. Ela vem correndo para pular em cima de mim, eu digo: para, eu estou velho já, não faz isso. Mas naquele dia, naquela UTI neonatal, eu coloquei a mão assim sobre a incubadora. A palma da minha mão era maior do que ela inteira, dos pés à cabeça, era maior. E ali diante daquela incubadora, o Senhor perguntou para mim: o que é que você pode fazer? O que é que você pode fazer? Faz alguma coisa para resolver isso aí. Eu falei: Senhor, é que eu não posso fazer nada. Eu não sei qual é o problema que você está passando, irmão, mas se você está passando por uma situação assim, se prepare, porque aquele que pode fazer alguma coisa, ele está contigo. E ele não te colocou para viver essa situação para acabar com você, não. Ele colocou você para viver essa situação para te ensinar que Ele é Deus sobre a tua vida e que Ele vai fazer o milagre acontecer quando você estiver dentro do problema e não fora dele. Senhor, aqui eu não consigo fazer nada. E o Senhor não me disse mais nada. Mas depois de um tempo, nós estávamos saindo com nossa menina nos braços.
Josafá disse: Senhor, eu não posso fazer nada, mas os nossos olhos estão postos em ti. Eu estou olhando para ti, Senhor. Não há nenhuma condição minha de resolver, mas os meus olhos estão postos em ti. E a terceira coisa: obedeça a Deus no que Ele lhe disser. Não importa que seja uma coisa absurda, faça o que Deus está dizendo. A partir do verso 20 em diante, ele vai mostrar Josafá indo à guerra contra os moabitas, os amonitas e os da montanha de Seir. E aí você pergunta: quem é que estava na frente do exército de Josafá para ir nessa guerra? O Rambo, Silvestre Stallone, Arnold Schwarzenegger, o Demolidor, os Vingadores, todo mundo na frente do exército de Josafá? Nada. Josafá colocou uma turma com harpa na mão, com um inário, e saíram cantando na frente do povo para ir para a luta. Agora imagine alguém de fora olhando um absurdo desse. Imagine isso sendo observado pelo grande Sun Tzu, que escreveu A Arte da Guerra. Imagine só isso sendo observado por grandes generais de grandes exércitos da história. Quando você vai diante de um exército inimigo, você manda os melhores na frente. E quem Josafá mandou os levitas cantando e tocando. E aí lá vai os levitas cantando e tocando. Aí chega uma hora que Josafá diz: canta mais alto. E a turma começa a cantar mais alto. E estamos chegando perto. E os inimigos estão aí na frente. E é depois daquela montanha. E a gente está cantando: se Cristo comigo vai. Eu fico imaginando os levitas tocando outro. Isso vai dar errado, vai dar errado. Diz a gente daqui, esse negócio vai pegar daqui a pouco. Menino, esse teu sofá aí, dá para bater em alguém? Não sei. Alguma coisa a gente vai fazer. Quando eles sobem a montanha que olham para o exército inimigo, todos estão mortos e só existem corpos estendidos sobre o deserto. O texto sagrado diz que o Senhor passou adiante do exército de Josafá, desbaratou os exércitos inimigos. Eu não sei o que foi que aconteceu, o que Deus fez. O texto sagrado não fala, mas diz que um moabita olhou para o amonita e falou: ei, o que é? O que você está olhando? Não, o que você está olhando o quê? Não, o que você está olhando o quê? Daqui a pouco estavam os dois se pegando na briga, daqui entrou o outro, e começaram, eles mesmos se comeram, eles mesmos se mataram. Quando o povo de Deus subiu lá em cima, estavam todos mortos, e ninguém teve que lançar a mão da espada para fazer nada, porque Deus fez tudo na incapacidade de Josafá, e Ele fará tudo também na minha incapacidade e na sua nesta manhã. Você pode adorar a Deus nessa manhã por Ele lhe dar este livramento diante dos seus inimigos. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. E aí o que é que o pessoal faz? Eu já quero chamar uma melodia para vir aqui. Bom, a gente chegou aqui, o exército está morto, não tem mais guerra, não tem mais nada. Mas peraí, tem os despojos, que é o que essa turma trouxe, seus tesouros, relógio Rolex. A turma está no braço daquele morto lá, tem ali o Rolex. Eu não vou deixar aqui no deserto, vou deixar aqui no deserto. Um corvo vai usar isso? Não vai. Então vamos começar a recolher. E eles começaram a recolher. E passaram 3 dias recolhendo despojos. Não foi 3 dias lutando, não. Foi 3 dias recolhendo os tesouros daquele povo que veio lutar contra eles, mas que terminou morrendo e deixando eles mais ricos do que eles eram antes. Porque Deus, Ele usa de problemas para nos trazer vitórias que nós estamos esperando. Você não quer passar por problema, irmão? Não vai ter despojo. Sabe aquela resposta que você está esperando? Ela está por trás do problema, detrás, à frente. Ela está ali depois do problema. Então você passa por problema e depois tem a vitória. Ah, pastor, não tem como pegar mais tarde? Não tem, meu irmão, não tem. Eu já procurei em todo canto, mas não tem. Tem que passar no problema. Tem que passar, pastor, tem que quebrar.
Mas depois disso, está a resposta que Deus disse, e já lhe prometeu, e falou que vai entregar nas suas mãos. Mas está por detrás disso, depois disso. E se você está disposto a receber isso da parte de Deus para você, esteja disposto a enfrentar o problema com galhardia. Senhor, eu não tenho força, mas os meus olhos estão postos em ti. Nós podemos orar nesse momento?